Sadashivasamarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Om Shanti 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 Om Namaste Om Ishvara. Dando continuidade à nossa classe de domingo, segundo segmento, nós vimos aqui as duas características, né, dessa diversos sinalizadores, né, para a gente compreender qual duna predomina a nossa personalidade, né? Então, a outra diferença que podemos ver é que uma mente pensante, naturalmente, ama um ambiente. Essa configuração aqui se refere a um ambiente, um setup. Setup significa um ambiente. A quarta diferença que podemos ver é que uma mente pensante naturalmente amaria um ambiente propício à contemplação. E, portanto, essa pessoa ama o silêncio, ama a tranquilidade e a quietude. Ela quer Nisabata, ela quer nenhuma conversa, sem palavras. Enquanto o silêncio é tóxico para a mente rajásica, o silêncio é doloroso para uma mente rajásica. Ela sofre com o silêncio. Ela vai. Às vezes as pessoas, né, acham assim, não, eu fico na minha, eu moro sozinho, mas nos dias de hoje as pessoas se tornam rajásicas através da internet também, né? Não, eu não falo com ninguém, isso aqui, mas está ativa, né? Falando com as pessoas online, entendeu? Trocando mensagens escritas, né? O tempo todo. As pessoas vivem uma realidade virtual hoje que as faz muito rajásicas também, alimentam, nutrem o Rajoguna, sem dizer que algumas delas chegam ao extremo de ficar fazendo jogos, esses jogos de computador que eu não conheço, entende? Né? Passando tempo e tempo fazendo jogos que são quase todos violentos também e muito ativos. Então, a tranquilidade e o silêncio, ela pode parecer como algo desafiador, né, para uma mente rajásica. Ela não suporta o silêncio e ela fica todo o tempo, né, ligada no telefone, ativa. Uma coisa ou outra irá distrair a pessoa, né? Ele fala o exemplo do Walkman, que era utilizado 30 anos atrás, que era um equipamento que permitia você botar o CD ali dentro e andar pela rua ouvindo a sua música. Naquela época, aquilo ali parecia o máximo da evolução tecnológica, né? Ela gostaria de atividades barulhentas. Está falando de 25 anos atrás aqui, né? É por isso que dizemos que há atividade zumbido. As atividades são sempre de muitos sons. Zumbido, tem aquele zumbido, né? Da esquina lá na cidade de São Paulo. O silêncio, a gente jamais se refere como uma atividade silenciosa. A gente fala atividade ruidosa, barulhenta, né? Tamoguna é exatamente o oposto, ela suprime tudo isso, tanto rajas como tamas, como o sattva. Krishna está apontando que todos esses gunas, eles podem se tornar, né, correntes que nos amarram à doença do samsara, à dor do samsara, nos prendem a essa condição de viver sob a tirania daquilo que é o meu querer e não querer, meu gosto e desgosto. Eu só vivo no silêncio, eu só quero a paz, que ninguém venha me ver. Não, eu só consigo viver na atividade, né? Então, o Rajoguna, ele simplesmente vai suprimir essas duas outras energias e a pessoa se torna uma pessoa mais preguiçosa, mais procrastinadora, correto? Portanto, todos os três gunas nos amarram, tá? Causam uma certa escravidão de maneiras diferentes. Se você quiser ficar preso a um guna, né,
é melhor que você fique preso ao Sattva Guna, sabendo que o desenvolvimento de uma mente satívica é simplesmente um meio e não um fim, né? Então, que no início você até sinta assim, putz, não, eu não aguento mais, né? Eu tenho que ficar em silêncio, eu não quero mais saber do mundo, isso e aquilo. Então, no início o indivíduo pode se sentir perturbado com o mundo, mas se ele utilizar aquela mente mais predominantemente satívica, né? Ele pode obter o autoconhecimento. O autoconhecimento é transcendência de todos os quereres e não quereres, de todos os gostos e desgostos, porque você se identifica com a sua natureza nirguna, além dos gunas, tá? Então, mesmo que no início o indivíduo fique meio assim, não, eu só quero a solidão, eu só quero a paz, o silêncio, a contemplação, eu preciso ir para as montanhas, isso também pode ser muito positivo, muito embora no início isso possa causar um pouco de desconforto. E sempre depende se aquilo é realmente uma coisa, né, natural para a pessoa ou não, né? Tem coisas que a gente não pode forçar. Já a mente satívica amará um ambiente tranquilo, um silêncio, onde ela possa meditar, contemplar, pensar, estudar. Se ela for para um ambiente perturbador, de muita interação, né, onde tem sempre pessoas indo e vindo, né, visitas, então essa mente satívica, ela experimentará um desagrado, né, uma perturbação, um desgosto por essa situação, né? Nós vimos isso no exemplo do próprio Ramana Maharshi, né? Para aqueles de vocês que não conhecem a história, ele, na idade de 17 anos, foi para lá e aí buscou um lugar silencioso e começou a entrar em samadhi profundo. Isso depois dele ter reconhecido o ser, etc., né? Numa epifania lá, na casa do tio dele, onde ele morava. Então, ele mudou de residência, mudou de cavernas diversas vezes, porque o pessoal ia lá perturbar ele, né? E ele queria a paz, o silêncio, etc, etc. Então, ele simplesmente, no silêncio da noite, ele escapava, né? E procurava uma outra caverna para se esconder e ficar na dele lá. Portanto, tudo isso é uma condição de dukkha mishrita, desconforto misturado, né? Desconforto misturado, sukha dukkha mishrita. Sim, é uma situação, né, que é contrária aos nossos gostos, sempre pode causar uma pequena perturbaçãozinha, né, desconforto. Enquanto o ambiente for favorável à pessoa satívica, a mente satívica ela permanece imperturbada. No momento que o ambiente não for favorável, né, ela se sente perturbada, aí ela vai sair dali e buscar encontrar uma outra caverna. De fato, muitas pessoas, depois de estudar Vedanta, vamos ver, eu não lembro o que o Swami disse aqui, mas é interessante, né? Ele está dando um exemplo. De fato, muitas pessoas, né, depois de estudar Vedanta, elas gostariam de passar mais tempo vivendo num ambiente de estudo, de meditação, de contemplação, de satsanga, né? Em casa, elas não encontram esse ambiente, porque têm família, crianças, isso e aquilo, e elas vêm para o Swami e dizem, Swamiji, eu gostaria muito de me tornar um sannyasi, mas eu tenho mulher, e tenho 6 filhos, e eu tenho a minha sogra, eu tenho, né, meus pais, né, as famílias indianas, elas são volumosas, né? Então, eles vêm reclamar para o Swamiji. Os Swamijis na Índia, eles servem como terapeutas da pessoal. Eles compartilham, eles confidenciam muito com os Swamis, né? A minha casa é uma perturbação, eu preciso abandonar minha casa porque isso atrapalha o meu estado mental.
Mas a gente tem que compreender que as pessoas ficam presas aos ambientes de tal modo que até que um som do tic-toc do relógio pode irritar a pessoa. A pessoa começa a sentir aquele barulho, vai lá, tira a pilha do relógio e fala, agora sim, né? Então tudo irrita a pessoa. É uma fixação. Eu quero o silêncio absoluto. Mesmo que nenhum outro som esteja lá, e mesmo quando tem um barulho de lagartixa, que a pessoa já fica perturbada. As pessoas ficam perturbadas com tudo. Eu me lembro, de vez em quando eu cito esse exemplo, quando eu morei a primeira vez, primeira passagem minha na Itália, por 6, 7 anos, nós morávamos numa casa na roça ali também. E de vez em quando, meu sogro e minha sogra, eles vinham lá de Bergamo, Milano, né? Passar uma semana ali com a gente. E uma vez a minha sogra, uma pessoa linda, maravilhosa, vocês sabem o quanto eu sempre apreciei e amei minha sogra, né? Ela virava para mim e falava assim, mas Naga, que lugar estressante! Esses passarinhos, pi, 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 o tempo todo. Aquilo estressava a minha sogra, entendeu? Ah, mamãe. A mente rajásica, ou a mente satírica, vai entender. Pessoa que fica perturbada com tudo. E o fato é que nós nunca conseguimos controlar os nossos meios ambientes. Se a gente depender da condição do meio ambiente, a gente vai sofrer o quê? A problemática do samsara, que é a frustração por não poder controlar os nossos parabodhakarmas, as nossas circunstâncias de vida. Isso é que causa a dor do samsara e a perturbação mental, emocional, psicológica, intelectual, que nos impede realmente de transcender, né, a nossa natureza saguna. Uma pessoa rajásica, por exemplo, tem dificuldade com a paz e o silêncio. Se ela não tiver pessoas por perto, ela vai ligar para as pessoas no WhatsApp. Ou ela vai perturbar o vizinho, mas ela não consegue ficar quieta. O silêncio é uma situação muito desconfortante. Ela não consegue encarar o silêncio. Portanto, uma mente rajásica também enfrentará desconforto e tristeza se o seu meio ambiente for perturbado por visitas ou atividades ou até mesmo alguns barulhos. Enquanto a pessoa for capaz de controlar o seu ambiente, de novo, controlar a sua configuração, enquanto ela for capaz de controlar, administrar o seu meio ambiente, como ela gosta, né? Está tudo bem, mas quando esta configuração, ou este ambiente é modificado, a perturbação vem e ela fica infeliz. A mente tamásica também terá problemas. Krishna contará os detalhes mais tarde. O problema da mente tamásica. Da mente para é o problema maior que existe. E qual é a problemática mais fundamental? Aqui ele já está entregando o jogo, né? Uma pessoa rajásica tem energia suficiente para converter Rajoguna em Tamoguna, né? Então, a possibilidade de crescimento ou desenvolvimento é possível, porque a pessoa tem Rajoguna à sua disposição, né? Ela tem que fazer um esforço de estudo, reflexão e contemplação, porque aquilo é o modo o qual nós conseguimos converter Rajoguna, tendência em direção à ação, numa tendência em direção ao estudo, contemplação e conhecimento. Então, a pessoa tamásica é a condição mais precária do ponto de vista do crescimento psicológico, mental, emocional e espiritual do indivíduo. Essa pessoa tamásica, ela experimenta os gunas, né? Todos os três tipos, eles experimentam a mistura dos gunas que pode causar a tristeza ou a perturbação, desde que nós estejamos ainda dependentes dos ambientes que, né, que se conformam bem, né, com a nossa tendência.
Isso causa dor por quê? Porque causa dependência. A dependência é a causa da dor. A problemática começa com os desejos por haver e os desejos por evitar, né? E aí a gente desenvolve gostos e desgostos, e aí a gente desenvolve dependência daquilo que eu gosto, né? Tal qual a dependência de evitar o que eu não gosto. Como nós não temos controle sobre nada disso, o campo do punha-papa, das circunstâncias favoráveis ou não, a pessoa sofre a problemática do samsara. Uma pessoa que ama o silêncio, ela desenvolve uma vassana, né, vinculativa para com o silêncio. Ela não é uma pessoa livre porque, para desfrutar da felicidade, ela depende do silêncio. Teve um período na minha vida, do período meu em Lucknow com Papaji, que eu mergulhei muito nas palavras do G. Krishnamurti. Noto no J. Krishnamurti, mas G de galinha Krishnamurti. O G. Krishnamurti, ele estava sendo igualmente, ele era mais jovem do que o J. Krishnamurti, ele estava preparado também para uma dessas organizações, filosóficas da Índia, e estavam levantando ele, porque achavam que ele, mais ou menos como era o caso do J. Krishnamurti, ele seria uma pessoa, uma personalidade sábia, importante, que deveria ser colocada ali, né, como cabeça daquela filosofia, daquela sampradaya. E ele abandonou tudo isso porque ele começou a ver algumas incoerências. Uma vez ele disse que ele viu uma pessoa lá da tradição, né, na qual ele estava inserido, sair do quarto de meditação dele e espancar umas crianças que estavam brincando fora porque elas estavam fazendo barulho e atrapalhando a meditação profunda daquela pessoa, né? Então ele descreve nos livros dele, num dos livros, né? Eu nem sei onde foram parar todos os meus livros dele. Ele descreve que ele perdeu, né? Perdeu o respeito pela Sampradaya e se tornou um rebelde contra essa tradição, porque como pode uma pessoa que se diz justa, religiosa, espiritualizada, né, ter uma reação desse tipo simplesmente porque crianças estão fazendo barulho, né? Então, o indivíduo preso em tudo isso, né, se torna dependente. A dependência, ela pode produzir até mesmo uma reação violenta, como esta citada por G. Krishnamurti. Ela não é livre porque ela é dependente das circunstâncias do seu parábola, do meio ambiente. A pessoa satívica também se torna dependente, né? Porque se você tirar ela, né, do ambiente dela, ela não, ela fica mal, né? Mas eu sempre desconto um pouco para a pessoa satífica, desde que ela compreenda que o propósito não é se tornar vinculativamente preso a um ambiente satívico, mas sim utilizar um ambiente satívico para se libertar da necessidade e dependência de todos os ambientes, sejam eles mais satívicos, rajásicos ou tamásicos. Tudo se torna uma vassana vinculativa. Pessoa rajásica, ela está presa, ela é viciada na atividade, no tititi, na companhia dos outros e no barulho. Se todas elas forem embora, a pessoa se sente em dor, perturbada pela solidão. Portanto, em todos os três casos, ele está analisando só a pessoa rajásica e tamás e sativa. Esses dois casos, a amarra, a escravidão, são comuns tanto, né? E a dor relativo da escravidão, da dependência, porque você não é capaz de controlar o seu meio ambiente, é comum esses dois tipos de personalidades, né? O Ahamkara rajásico e o Ahamkara sativa. Onde quer exista dependência, existe demanda, existe expectativa, existe frustração, existe a dor do samsara.
Eu acho que isso já ficou bem claro para todos vocês, né? Em terceiro lugar, todas as pessoas terão insaciabilidade, nunca plenamente satisfeitas. Isso é mencionado nos Upanishads. Este sofrimento misturado com prazer, sempre que as coisas estão, né, favoráveis às nossas demandas, né, a gente experimenta um certo prazer, mas tem sempre uma mistura do sofrimento, porque você sabe que você depende do meio ambiente. E isso causa uma insatisfação. Então, tem essa mistura de prazer e satisfação, prazer e dor, né? Dependência, a escravidão cria essa dor, essa insatisfação. É comum a todos os três tipos de personalidades. Uma pessoa satírica quer ganhar mais e mais conhecimento. Esse é um outro aspecto. Tem aquelas que querem ganhar o quê? Mais paz mental. Eles querem viver no silêncio, porque no silêncio eles experimentam o samadhi, qualquer que seja o tipo de samadhi. A meditação profunda, o indivíduo experimenta, como sabemos, uma forma de satisfação, né? Muito satisfatória, digamos assim, muito gostosa, né? Um sentimento de paz, de bem-aventurança, né? Então, tem aqueles mais satívicos que ficam amarrados no silêncio, nessa experiência mais satívica, né? Mas tem os outros pessoas mais satívicas que também têm uma boa dose de Rajoguna por trás daquele Sattvaguna. Nós temos um caso muito interessante na nossa Sampradaya, que foi o Swami Shimayananda. Swami Shimayananda, ele tinha muito Sattvaguna, mas ele tinha muito Rajoguna por trás desse Sattvaguna, tá? Então, ele sempre foi um Mahatma muito ativo, tá? E ele tinha fome pelo conhecimento e fome por espalhar esse conhecimento em toda a Índia e mais tarde também no mundo, né? A Shimaya Mission, conhecida com ashrams em torno da Europa e Estados Unidos também. Então, eles têm algumas outras pessoas satívicas, eles são mais interessados em conhecimentos do que no silêncio, tá? Mas são ambas pessoas mais satívicas, né? A classe científica, como eu já disse, é mais satívico, mais interessado em quê? Conhecimento objetivo, conhecimento científico, tá? E tem os vedantinos, né? Os indivíduos, os buscadores espirituais, que têm interesse no autoconhecimento, que é o conhecimento mais superior, porque é o único que resolve a problemática da necessidade de mais e mais conhecimento como meio de me resolver, né? Então, essas pessoas mais satívicas, algumas delas, elas estão mais interessadas em acumular mais e mais conhecimento, sejam eles informativos ou sejam frutos das suas reflexões, das suas contemplações, né, das suas pesquisas interiores. Sem conhecimento, sem uma biblioteca, um campo, um ambiente no qual ela possa fazer essa pesquisa, né, essa investigação, ela se sente limitada, ela se sente um peixe fora d'água. Portanto, ela quer remover esse senso de limitação através do ganho de mais e mais conhecimento. Ok, a limitação do conhecimento. Essa limitação do conhecimento não é o problema da pessoa rajásica, tá? É o problema da pessoa mais satívica, tá? Ela tem a impressão, ela vive sobre uma fantasia de que a sua problemática humana, né, possa ser resolvida com um acúmulo de conhecimento, tá? Conhecimento, seja ele científico, seja ele místico, esotérico, conhecimento a respeito da natureza de Deus, mas jamais o autoconhecimento, raramente o autoconhecimento. Porque quando você chega no Vedanta, você compreende que todos os outros conhecimentos, né, eles não vão saciar a sede do buscador por mais e mais conhecimento como meio de se pacificar e se resolver. Existe somente um conhecimento que irá resolver essa sede, que é o autoconhecimento, e depende da autoinvestigação sob a luz dos ensinamentos do Vedanta. O Então, professor, diga.
Quanto a esse assunto aí, sim, duas coisas que eu ia falar, acho que você podia comentar. Uma é aquela que o senhor disse que, eu não lembro quem disse, mas a pessoa diz, eu passei tantas vezes pelo Gita, né? E quantas vezes o Gita passou por você? Sim. Então, esse é um ponto. O outro ponto, o senhor pode falar isso primeiro, eu já comento o outro. Então tá. Então esse é um ponto importante que o Marcelo está dizendo, porque esse processo de busca pelo autoconhecimento, ele inicia recebendo estes conhecimentos revelados pela Escritura, né? Então, sempre que a gente entra em contato com o Shravana do Vedanta, a gente recebe esses ensinamentos, né? Então, esses ensinamentos, eles precisam ser internalizados, tá? Assimilados e internalizados. E para isso, nós temos que servir de laboratório. Só não é que os ensinamentos sejam um corpo de conhecimento, né, que não se refira a mim, não. Eu sou o centro deste estudo. Esse corpo de conhecimento serve para que ele possa ser aplicado em mim e transformar a minha vida, tá? Então, o Swami Shimaya dizia, ok, quantas vezes você passou pelo Gita? Ah, não, eu já estudei Gita 5 vezes. Ok, quantas vezes passou pelo Gita? Mas quantas vezes o Gita passou por você? Ele passa por nós quando nós fazemos uma reflexão, uma contemplação muito profunda, né? Porque a internalização, a assimilação, a internalização depende de permitir que esse conhecimento nos transforme, tá? Que é diferente de mantê-lo a nível informativo, tá? Eu estava falando com uma pessoa que me disse recentemente, mas eu tenho muito conhecimento a nível de informação, tenho tudo isso que você fala, eu também tenho, blá, 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 blá. Eu nem abordei ele dizendo isso, mas de novo, esse conhecimento, você passa por esse conhecimento, você ouve e você registra, mas você não faz nada disso. Você faz disso quando você se torna um laboratório e você aplica aquele conhecimento de tal modo que ele possa neutralizar a sua ignorância espiritual. Ouvir só, ele não irá neutralizar. Então, ele tem que ser passado através de nós, usando uma metáfora que o James costumava usar, como se nós fôssemos o laboratório e os ensinamentos eles fossem aplicados em nós mesmos para cancelar ou neutralizar a nossa ignorância, tá? Auto-ignorância ou ignorância espiritual. Sim, Marcelo? A outra é a questão da Shiradá, da confiança, né? Que principalmente quando a gente começa no Vedanta, essa importância de você dar um tempo com as outras, né? Senão a pessoa fica nessa busca, nesse samsara espiritual de busca satírica por quanto mais informação, essa importância, eu acho que aplica aí também, né? Sim, sim, sim. Isso também é um ponto importante, porque quando nós chegamos no Vedanta, nós chegamos porque nós já passamos por outros círculos, assim ditos, espirituais, tá? Que são quase que sempre círculos que abordam uma espiritualidade que não trata realmente o espírito, mas trata experiências místicas, experiências no âmbito do sutil, que também é o samsara sutil, o samsara espiritual, místico, né? Então, quando a gente chega no Vedanta, é um universo totalmente novo, né? É muito diferente de tudo o resto. E é muito comum que nós fiquemos no início, né? A maioria das pessoas ficam com um pé no Vedanta e um pé nessas outras círculos nos quais a resolução do samsara é apresentada como uma experiência, né? Uma experiência bacana que venha nos transformar definitivamente. Como você já me ouviu dizer milhares de vezes, a natureza de toda e qualquer experiência é impermanência, ela tem um início, um meio e um fim, tá? Então, o indivíduo, ele fica com o pé lá, né, tentando comparar e ver, aqui, pá, pá, entendeu? Aí, depois de um tempo,
o guru simplesmente ele fala assim, não, esse aí não tem jeito, tá? Então, compartilhando isso em referência a uma pessoa que me considera parte de sua família espiritual, um amigo, né? Mas ele não tem jeito e eu não consigo ajudá-lo. E às vezes é irritante você ver alguém chegar para você, alguém que é totalmente auto-ignorante, que não tem nenhuma noção do que seja a espiritualidade de verdade, tentando te ensinar coisas que são simplesmente conceitos, né? Conceitos e noções equivocadas e enganosas, né? E às vezes eles chegam, não, porque você fica preso só nos Vedas e no Vedanta, mas olha só isso, tem isso para conhecer, tem aquilo para conhecer. Não consigo, nunca consegui nesses anos todos fazer compreender que tudo isso é samsara, tudo isso é lá dentro, lá fora. Você tem que realmente desenvolver uma mente capaz de, né, estudar, assimilar e internalizar esses conhecimentos a respeito de si mesmo, não de uma experiência lá fora, né? Então, as pessoas ficam divididas no mundo, entre o mundo das experiências, né, espirituais, místicas, esotéricas ou interdimensionais, toda essa bobageira, né? E com um pé lá e um pé no Vedanta, né? E aí o progresso é lento, né, Marcelo? É isso que você está querendo dizer, né? O progresso é lento. Mas muitas vezes as pessoas, elas gradualmente, mas elas simplesmente abandonam, né, todos aqueles outros círculos, uma vez ela compreenda que são leading errors. Em inglês a gente chama tudo isso erros conducentes, Marcelo, conducentes. Erros conducentes. Condutores. Condutor. O Marcelo me disse que conducentes estão bons. Tá bom também, Marcelo? Então, então, no início, o que é esse erro condutor ou conducente? Né? A ideia de que uma sadhana de ação possa produzir um resultado que é uma experiência que possa me resolver para sempre, tá? Porque ela veio para ficar, né? Então, é um investimento que as pessoas têm no campo da dualidade, conhecedor, conhecido, experienciador, experienciado, né? Ela é o sonho, né? As pessoas ficam pensando, não, essa história de Vedanta, eu já passei por esses cursos do Vedanta já, há alguns anos, e não me transformaram, né? Aí, como bem lembrado pelo Marcelo, a pessoa tem que lembrar. Então, quantas vezes, né, esses ensinamentos realmente me atravessaram, passaram por mim? Quantas vezes eu realmente fiz o meu dever de casa, que é Manana e Nididhyasana, né? Quantas vezes eu realmente, né, me mergulhei neste processo de investigação, de contemplação, para compreender aquilo que é dito ser a minha real natureza, sempre livre e independente dos gunas, né? Então, se a pessoa fica dividida, saibam que é natural isso no início, até que a pessoa desenvolva um valor pelo autoconhecimento como o único meio para a solução da dor do samsara. Não é um entre tantos outros meios. Não, a dor do samsara é toda ela fundada, o subproduto da autoignorância. Você não trata uma doença, que é a autoignorância, que não seja através do autoconhecimento, né? Um único remédio. Nenhuma sada de ação que propicie experiências irá resolver, irá criar uma vassana por essas experiências mais sutis, dependência dessas experiências mais sutis que você não consegue controlar, né? As pessoas que têm tendências para epifanias espirituais sabem que é quase impossível você pedir para que elas retornem aquelas mesmas epifanias, entendeu? Não, é parte desse sistema que produzem essas experiências. É mais ou menos isso, Marcelo? Sim, essa é a importância, então, né, de dar um tempo, né, para o Vedanta, né, para verificar, né, e não ficar É. um tempo sem ficar essa parte de comparação com a outra. Se não der, se não, Sim, se não a gente ressoar, tudo bem, parte para outra.
Então, Marcelo, a gente vê isso. Esse grupo aqui, essas aulas nos finais de semana, elas já tiveram uma frequência, né, de 25 pessoas, e ultimamente está caindo ainda mais, entre 10 e 15, né? Ultimamente até 10 e 12. Então, isso diz muito também sobre o fato de que as pessoas passam por esses seminários, mas não permite que os seminários passem por elas. Em outras palavras, elas ficam obtendo este conhecimento informativo, né? O Shravana, ouvir, 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 mas elas não fazem o Manana e o Nididhyasana, né? Aí, depois de um certo tempo, porque elas não fazem o Manana e o Nididhyasana, aí elas se afastam, como a maioria das pessoas, né, que até recentemente ainda estavam aqui, mas já se afastaram, elas se afastam e dizendo assim, não, não funciona para mim, eu vou tentar um outro percurso espiritual para resolver a problemática da autoignorância. Não existe, entendeu? Ramana Maharaj, eu fiquei atraído, fascinado por ele quando eu descobri nos livros dele uma passagem que ele dizia claramente, enfaticamente, somente através do knowledge alone, the self can be realized. Somente através do conhecimento o ser pode ser reconhecido e realizado, porque você é o ser. Você só tem que saber isso. Você tem que saber o que é o ser e o que significa ser o ser, né? A única realidade. Então é isso. Vamos ver. Enquanto nós tivermos uma sanga aqui nos finais de semana de eu e Marcelo, a gente abre a sala, né, Marcelo? Depois, se o Marcelo me abandonar, aí a gente fecha de uma vez por todas. Então, essas pessoas têm fome de conhecimento, elas querem viver numa biblioteca, assimilando conhecimento. Uma pessoa rajásica, ela tem sede por ação e experiências. Ambas produzem limitação, limitação diferente, né? Uma é limitação, eu não consigo conhecer mais, e a outra eu não consigo haver, possuir, obter mais através de minhas ações. Uma quer obter conhecimento e a outra obter sucesso material. Mas o problema com o sucesso material é que nunca vai satisfazer porque tem sempre uma pessoa muito mais rica do que você, né? E o problema também com a dependência do conhecimento é que mesmo que você seja uma daquelas pessoas que engoliram diversas bibliotecas, você ainda assim você jamais vai se tornar um ser onisciente, porque quanto mais você sabe de alguma coisa, mais você desperta para o fato da sua ignorância, que é maior do que você imaginava, entendeu? Então, a limitação é sempre ali presente, ela não desaparece com o acúmulo do ganho material e do ganho do conhecimento. Quanto mais você aprende, mais você sabe sobre o que você não sabe, né? A gente vai compreendendo alguma coisa e fala, "Ixi, por que que eu comecei essa história? Agora tem tanto mais que eu preciso saber, e a galera aí da ciência nem sabe, né? Porque somente a inteligência suprema, o omnisciente Ishvara, é conhecimento de tudo, né? Quanto mais conhecimento, mais você sabe sobre a sua ignorância. É por isso que em todos os campos de conhecimento, o tempo de vida inteiro não é suficiente para a pessoa se concentrar no assunto. Então, ele fala aqui que atualmente na ciência, principalmente na ciência médica, em todos os campos da ciência, as pessoas vão sabendo mais e mais sobre menos e menos, aquela história de especialização, né? Ah, você vai num doctor, você tem que ir num doutor que estudou 10 anos, conhece tudo sobre a unha, né? Assim, porra, só a unha, eu estou com a unha encravada, mas ele não vê nenhuma correlação, não, ele só sabe sobre a unha, né? Então, é isso que está ocorrendo nos dias de hoje. As pessoas sabem mais e mais sobre menos e menos. Um especialista é alguém que aprende mais e mais sobre cada vez menos e menos coisas.
Então, a omnisciência para o Jiva é impossível, é longe de ser possível, infinitamente longe de ser possível. Então, a pessoa rajásica também sofre um sentimento grande de limitação, porque o sucesso não é garantido em todos os nossos empreendimentos. Às vezes nós fracassamos e às vezes nós temos alguns sucessos. Ela quer realizar muitos empreendimentos, ela começa a trabalhar, 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 ela se torna workaholic, viciada no trabalho. Ela viaja para lá e para cá. E quando você olha para essas pessoas, é claramente exposto o fato de que elas não são felizes e satisfeitas. Você encontrar uma pessoa que seja realmente feliz e satisfeita é uma coisa tão rara, tão rara, tão rara, que eu acho que é mais fácil você encontrar no reino das galinhas e dos galos. A pessoa satívica viaja de finitude para finitude, a pessoa rajásica viaja também de finitude para as finitudes, limitação para limitação, e a pessoa tamásica, ela não viaja, ela não viaja porque ela não procura nenhum ganho, seja ele um ganho mundano, material, e muito menos o ganho de conhecimento. Ela está presa no sentimento profundo de limitação e finitude. Todas essas três formas de personalidade, de arrancares, nos levam à dependência e à problemática do samsara, que é a dependência, a expectativa e a dor por não conseguir realmente controlar o seu meio ambiente. Tudo se torna uma escravidão, por isso as gunas, as energias, são referidas como cordas que nos amarram na doença do samsara. Se você quer transcender essa doença, essa escravidão, você tem que transcender a sua identificação no complexo corpo, mente, sentidos, como o complexo corpo, mente, sentidos. E assumir, essa palavra é muito importante. Marcelo, em inglês é to own up a sua natureza superior. É assumir a sua natureza superior. E qual é a sua natureza superior? Sakshi Chaitanya, né? A testemunha, consciência que existe além dos gunas, a consciência nirguna. O nosso amado Krishna quer apontar uma coisa importante, mesmo que os três gunas estejam causando a problemática, a prisão da problemática do samsara, para que nós possamos obter a libertação do samsara, o remédio, né, a cura do samsara, você vai ter que utilizar os três gunas. Utiliza eles como o quê? Como um trampolim. Mesmo sabendo que tem um risco de ficar preso neles, né? Mesmo sabendo que tem um risco de você, né, ficar preso a um guna que caracteriza a sua personalidade e que faz de você uma pessoa que demanda determinados meio ambientes ou circunstâncias de vida. Isso tanto para o rajásico como o satívico. O satívico vai querer um ambiente muito silencioso, o rajásico vai querer um ambiente com muita possibilidade para ação, empreendimentos e sucessos na vida, né? Você usa os gunas como trampolim, mesmo compreendendo o perigo. Você terá que usá-los inteligentemente para transcender, para se libertar da influência tirânica de uma predominância ou outra. Tá? A influência tirânica de uma predominância ou outra dos gunas. E aqui o Swami apresenta essa analogia, que é muito bacana, em diversos outros textos ele nos traz essa analogia. É como um saltador com vara. O que que o saltador faz? Ele usa a vara para saltar, né, nas Olimpíadas. Ele usa a vara, corre. Com a ajuda da vara, ele sobe, cruza a barra e depois o que que ele faz? Ele solta a barra. Assim a gente faz com esses ensinamentos. A gente usa esses ensinamentos para compreender a nossa natureza saguna e o modo qual que a nossa
a influência, né, excessiva de um desses gunas pode criar também muita expectativa infundada, né, e causar também o aprisionamento, né, ao samsara, que nada mais é do que o querer o que eu quero como eu quero, né? Porque essa é a minha personalidade. A gente tem que transcender as três características mais predominantes da personalidade humana. Do mesmo modo que o atleta que pula, ele depois abandona a vara. Ele não pula e cai segurando a vara. E depois que ele cai, ele não pega a vara de volta. Ele não fica preso e dizer, não, eu sou muito grato por esta vara. Né? Tipo, né? Não, eu sou... O Satyavaguna, ele me propiciou a contemplação e o autoconhecimento. Eu não abandono o Satyavaguna. Eu quero continuar vivendo na minha caverna, na minha chácara, só quero esse ambiente. Já eu obtive o autoconhecimento, mas estou preso no Satyavaguna. Não. Então, a inteligência é você utilizar, né, as três energias que nos caracterizam, né, para, para resolver a problemática, né, de expectativa e frustração e dor derivados da demanda de algum ambiente que seja realmente em conformidade com essa predominância gúnica. Se uma pessoa usa vara e solta a vara, a outra pessoa diz, você, de qualquer forma, depois se você vai ter que soltar a vara, por que que você pega a vara no início, né? Tudo isso é relativo aos outros aspectos desse processo vedântico. Ah, não, se você já é do ser e você não faz nada, isso e aquilo, por que que você faz o sadhana de Shravana, Manana e Nididhyasana? Ok? Se a busca é uma contradição em termos, porque você já é o que você está buscando, né? Então, o indivíduo tem que saber que você utiliza tudo isso como uma ferramenta que mais tarde você simplesmente descarta. Para os homens justos, ficar longe da riqueza pode ser a melhor opção. Afinal, não pisar na sujeira é melhor do que pisar nela e limpar depois. Então, isso aqui é uma passagem que o Swami apresenta do Mahabharata, né, que é um texto védico, no qual a guerra, né, a guerra entre essas duas facções da família, né, está ocorrendo, né? E tem essa passagem, eu não conheço esse texto. Para os homens justos, ficar longe da riqueza pode ser a melhor opção. Eu achei interessante isso no contexto do que estava sendo dito aqui, né? Está dizendo que para os homens justos é melhor ficar longe da riqueza, tá? Porque, mas seria ainda mais no ponto, para os homens mais sábios, é melhor ficar longe da riqueza, talvez seja a melhor opção, do que obter a riqueza, se apegar à riqueza e depois ter a problemática de renunciar à riqueza, né? Afinal, não pisar na sujeira é melhor do que pisar e depois ter que se limpar de toda aquela sujeira, né? Portanto, a pessoa não deve se recusar de usar a vara, ou pode se recusar de usar a vara, se ela não for uma pessoa sábia. Se ela for um completo idiota. Uma pessoa inteligente usa tudo isso, né? Usa esse corpo de conhecimento, sobe, né? Larga a vara, faz o seu Shravana, Manana, Nididhyasana, não? Obtém o autoconhecimento e depois não precisa de pegar a vara e botar presa, né? Na sua sala, totalmente apegado a ela. Não, entendeu? O autoconhecimento traz o desapego, né? Até mesmo os livros, né? Todos os livros que eu acho que eu tive, eu acabei, né, deixando tudo para trás, dando, etc, etc. A gente vai usando, extraindo o autoconhecimento. Eu gosto do fato de que nós temos esses textos em PDF, mas se amanhã, por um qualquer desastre, a gente perca o internet, seria bom se a gente tivesse alguns textos impressos também, né, Alexandre? Você que eu acho que teve um período que estava um pouco interessado nisso. Por isso que às vezes eu gostaria que a Silvia trouxesse
a minha enciclopédia do Gita, né, de 20 quilos, lá da Itália, que pelo menos a gente tem a versão impressa de tudo isso. Senão você não dorme nada. Isso é um problema para si. Não, se você não tem tamoguna, você também tem um problema. Você não consegue dormir. Você está com excesso de Rajoguna. Rajoguna excita o corpo-mente e você simplesmente fica assim, né? Aí você vai depender de mais energia para nutrir essa tendência à ação. Aí o que que a gente faz? A gente adiciona a cafeína, que é a energia, como é que você diz? Ah, Artificial, sei lá. exatamente. Que é a energia artificial, tá? Que vai criar ainda mais dependência, né? Porque agora você aprendeu a estimular mais Rajoguna artificialmente, né? Então cria uma problemática depois da outra, né? A gente tem que ter tamoguna suficiente para dormir uma noite tranquila. Use tamoguna, use o seu Rajoguna e, mais importante, use o seu Sattvaguna. Como uma personalidade mais rajasa, que nós sabemos é indicado o Karma Yoga, né? Uma personalidade mais satívica, ela está mais pronta para o Yana Yoga, mas jamais o Yana Yoga pode ser simplesmente descartado como irrelevante. O Karma Yoga tem que estar presente, né? Para que o indivíduo tenha sucesso com o Yana Yoga, com raras exceções, né? O Ahankara satívico, você deixa o Karma Yoga depois de algum tempo, você passa para o Yana Yoga, não existe uma linha muito tangível entre esses dois estágios, entendeu? E o Yana Yoga requer um Ahankara mais satívico. Suponha que na aula você tenha um Ahankara Tamasa, o que que vai acontecer? Você vai ficar cochilando ou bocejando, né? Bocejando é uma coisa que realmente o guru está dando a aula e as pessoas estão bocejando. Você não sabe dizer, você não pode imaginar o quanto é insultante isso para um guru mais sério, né? Eu não me insulto porque eu compreendo a natureza humana, mas você vai em alguns lugares aí, os gurus te dão uma dura, né? Tá meio dormindo, meio bocejando o tempo todo. O que é que você fez durante a noite? Não. O que acontecerá? Você vai estar cochilando. Ou se você tiver uma arrancara muito rajada, que você está observando os outros o tempo todo, né? Viajando, pensando na morte do bezerro, ou anotando quem é que está cochilando, né? Eu quero saber quem é que está cochilando nessa aula de Vedanta. Eu não consigo, porque vocês apagam os vídeos, aí eu não vejo as pessoas que ficam rajasicamente distraídas o tempo todo, né? É cabelo, é isso, é aquilo, é o bocejo, é mais café, é mais chá. Ok, para concluir esse arquivo, uma mente divagante, uma mente rajásica ou tamásica, uma mente sonolenta, tamásica, não pode aprender. Nós precisamos de uma mente alerta, vigilante e que não fique viajando, divagando. Uma pessoa, uma mente que possa realmente absorver o ensinamento do mesmo modo que uma esponja, né, absorve a água, né? E uma vez que você obtém esse conhecimento, essa sabedoria, a minha real natureza é a minha natureza superior, a minha natureza saguna é a minha natureza aparente inferior, ela é condicionada pelos gunas, que se modificam o tempo todo, que condicionam a minha personalidade foi construída assim, e mais ou menos a gente morre assim, né? Mas, ainda assim, um buscador de moksha precisa converter uma boa dose de Rajoguna em Sattvaguna se ele realmente quiser ter sucesso. É abandonar aquele mantra
da minha natureza inferior, né? Aham, guna mitya, aham, saguna ahankarasmi, para aham, nirguna sakshasmi, a testemunha além dos prakritis, os gunas de Maya. Portanto, temos que conhecer a natureza dos 3 gunas e para observar como elas nos influenciam, nos condicionam, nos regem, nos governam, né? A gente não quer ser governado por nada, né? A gente não quer ser governado por nossos desejos e aversões, mas os nossos desejos e aversões são todos eles funções dos gunas. Alguns desejos e aversões vão ser mais ajásicos, mais satívicos ou mais tamásicos. A gente quer a maestria a respeito de tudo isso, a respeito dos desejos depositados no corpo causal, na forma de vasanas, e a nível mais tangível, né? A nível do nosso corpo prânico, né? Pranamaya Kosha, a gente pode observar mais claramente essas energias que nos governam tiranicamente até que a gente possa, né, revisar os nossos estilos de vida, estabelecer critérios de prioridades em nossas vidas, né, e começar esse processo de conversão de excesso de Rajoguna em Sattvaguna. Ah, mas eu sou muito tamasa. Então você tem que pular, nadar, fazer pilates, entendeu? Fazer um monte de coisa para gerar Rajoguna de modo tal que esse Rajoguna mais tarde possa ser convertido em Sattvaguna. Então nós temos que administrar tudo isso de forma inteligente para, com uma mente mais satívica, mais livre de uma dependência excessiva de uma atmosfera satívica, este Manana Nididhyasana possa produzir o autoconhecimento e libertar a pessoa da dependência de tudo, inclusive não somente dos nossos desejos, das nossas vasanas, mas dos gunas que caracterizam os nossos estados mentais e as nossas personalidades. Okay? Isso é a libertação. Isso nós vamos ver mais disso na aula que vem. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti 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 Om. Om Shvara Om. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta.
Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa, recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa, recebe. Então, o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.